Boa tarde, senhor presidente, deputado Fernando Monteiro. Boa tarde também ao relator, deputado Arthur Maia, aos senhores e senhoras deputadas. Cumprimento também, saúdo também os colegas que dividirão comigo esta mesa, contribuirão com esse debate. Quero aqui cumprimentar também a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais esse importante debate. Quero agradecer a essa comissão especial pelo gentil convite feito ao Sindileges, que é o primeiro sindicato de servidores públicos deste país, para participar dessa audiência, hoje tratando especificamente do tema condições para aquisição de estabilidade no serviço público. Senhor presidente, eu prometo ser bastante objetivo e propositivo na minha fala, mas como presidente do Sindileges, entidade que representa os servidores do TCU, da Câmara, do Senado, todas elas casas do Poder Legislativo, eu peço licença para deixar aqui registrada a nossa perplexidade diante da ausência de estudo de impacto das propostas contidas na PEC 32. A falta desses dados nos impede de realizar uma discussão de alto nível baseada em evidências. Para além da flagrante inconstitucionalidade, já aqui mencionada por tantos parlamentares, não ter essa avaliação dos impactos nas mãos dos senhores é, antes de tudo, um desrespeito a vossas excelências. Muito bem, mas falando sobre as condições para a aquisição da estabilidade, nós temos que falar do artigo 41 da Constituição Federal, que hoje informa que são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para qualquer cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O parágrafo 4º desse artigo 41, do atual artigo 41 da Constituição, coloca como condição para a aquisição da estabilidade a obrigatoriedade de uma avaliação especial de desempenho por comissão constituída, né, para essa finalidade. Muito bem. A proposta contida na PEC 32 tem por objetivo alterar o teor do artigo 41 e a proposta ipsis literis, adquire a estabilidade o servidor que, após o término do vínculo de experiência, permanecer por 1 ano em efetivo exercício, em cargo típico de Estado, com um desempenho satisfatório. Há 2 pontos de destaque nessa proposta. O primeiro é que ela pretende limitar a estabilidade apenas ao servidor ocupante de cargo típico de Estado. O segundo ponto é a introdução do chamado vínculo de experiência como condição para aquisição da estabilidade. Para quem ainda não sabe, o vínculo de experiência seria uma etapa do concurso público. No caso dos cargos típicos de Estado, essa etapa teria duração de 2 anos, é o que consta na proposta, ao final dos quais o candidato seria avaliado. Bom, em relação ao vínculo de experiência, que me parece uma ideia muito inspirada nos programas de trainee, que são muito conhecidos na iniciativa privada, nós vemos com extrema preocupação a introdução desse vínculo de experiência como etapa de um concurso público. Veja, ele cria uma situação esdrúxula em que o servidor está nomeado, mas, ao mesmo tempo, continua participando de um concurso público. Isso concede, essa concessão de um poder excessivo aos gestores e autoridades para a aprovação de um candidato quebra o princípio da impessoalidade. Além disso, ele abre um espaço para perseguições políticas e corrupção. A verdade é que o vínculo de experiência deixa o candidato na mão do seu avaliador.
E isso pode criar um conflito de interesses prejudicial à população e aos cofres públicos. Vamos imaginar um auditor, um policial, tendo que escolher, durante o período de seu vínculo de experiência, entre praticar um ato ilícito ordenado por seu avaliador ou denunciá-lo. Isso sem falar, evidentemente, na desumanidade que é submeter uma pessoa, um candidato, a 2 anos, no mínimo, de concurso público. Vejam, a pessoa precisa, sem qualquer garantia, largar o emprego, ficar 2 anos afastada do mercado de trabalho, isso depois de anos de investimento de tempo e dinheiro em estudos, em cursinhos, para poder simplesmente ser dispensada por uma avaliação que, obviamente, está sujeita a um caráter político e absurdamente subjetivo. Ao manejar o concurso público, hoje, os órgãos já podem criar uma segunda etapa de avaliação. Veja, hoje muitos órgãos fazem isso. Não é? O Itamaraty faz isso, o TCU faz isso, muitos órgãos já incluem, hoje, com a legislação atual, uma segunda etapa de concurso, onde fazem uma avaliação muito melhor do candidato, mesmo ele tendo sido já aprovado nas provas ou nas provas de títulos, ainda há uma segunda fase de concurso. Pois isso existe hoje, é possível qualquer gestor público manejar. Então, não compreendemos de que modo esse vínculo de experiência pode contribuir para nós sabermos se um servidor de uma pessoa que se dedica a anos de estudo, são pessoas submetidas a concursos dificílimos, para nós sabermos se nós queremos empregar ou não aquela pessoa. E o pior de tudo, né, tirando a dimensão pessoal, pensando como Estado, como serviço público, tornar frágil a relação dessa pessoa a tal modo que ela fica sujeita a ordens, evidentemente, de atos ilícitos ou de corrupção. Sobre limitar a estabilidade a servidores ocupantes de cargos típicos de Estado, essa discussão é mais profunda. Tá? Veja bem, nós temos 4 tipos de cargos. Não há que se falar em estabilidade para cargos temporários e também não faz sentido falarmos aqui em cargos comissionados, que são de livre nomeação e exoneração. Não faz sentido falar de estabilidade para esses cargos. A proposta já prevê estabilidade para cargos típicos de Estado. Então, fica claro que a finalidade da proposta da PEC é tornar mais fácil a exoneração de servidores do que a PEC chama de cargos com vínculo por prazo indeterminado. Isso está previsto lá no artigo 39A, inciso 3. Segundo a proposta da PEC, uma lei vai definir em quais condições o servidor pode ser exonerado, demitido e assim por diante. Bom, esse assunto desperta paixões entre os servidores. Vossas Excelências estão acompanhando aí as movimentações das mais diversas carreiras, no sentido de justificar o motivo pelo qual elas se entendem típicas de Estado. Aliás, diversas emendas foram apresentadas buscando estabelecer na Constituição Federal quais seriam essas carreiras típicas e algumas até no sentido de criarem uma regulamentação própria para a carreira, a parte de todo esse debate sobre o que é típico ou não. Quer dizer, é uma outra anomalia decorrente de todo esse debate. A pergunta que trago a Vossas Excelências é se faz sentido esse debate. Como eu pontuei antes, a estabilidade, vejam, a estabilidade ela não é um valor absoluto e nunca foi. Nunca foi. Se a finalidade da proposta da PEC é criar condições para a perda do cargo pelo servidor efetivo, nós vemos 2 hipóteses em que isso é possível. Mau desempenho ou excesso de despesas com o pessoal, uma questão fiscal. Para o caso do equilíbrio fiscal, do desequilíbrio fiscal, na verdade, que seria romper o teto de gastos com o pessoal,
a folha ultrapassando o limite estabelecido ali na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição já prevê, no parágrafo 4º do artigo 169, que qualquer servidor estável pode perder o seu cargo. Veja que o artigo 169, ele abrange todos os servidores, independente, qualquer cargo efetivo, qualquer servidor estável pode perder o seu cargo. Isso está na nossa Constituição desde a emenda constitucional 1998. E após ela, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2001, seu artigo 23, ele complementou esse preceito constitucional, regulamentou, inclusive permitindo a redução da jornada de trabalho com adequação de vencimentos. Então, vejam que já existe todo um tratamento legal para o caso de um determinado ente da federação romper o teto de gastos e, dessa forma, reduzir os recursos disponíveis para investimento, inovação e outras necessidades do Estado. Bom, quanto à perda do cargo por mau desempenho, é algo que realmente precisa de regulamentação, né? E tem o nosso total apoio. Nós temos hoje o PLS 116/2017, que está tramitando no Senado Federal, e ele pode muito bem servir de base para essa finalidade. Lembrando que a Lei 8.112, ela já prevê várias hipóteses em que o servidor pode perder o seu cargo, por desídia, por exemplo, por não comparecimento ao trabalho e tantas outras hipóteses que lá estão previstas, não é? E por um processo administrativo interno da casa, esse servidor pode perder o seu cargo. Isso tudo já existe. Me parece que hoje o que falta regulamentar é apenas a demissão por insuficiência de desempenho. Lembrando também que hoje a imensa maioria dos servidores públicos já possuem avaliação de desempenho. E, nesse sentido, eu vou muito ao encontro do que o deputado Arthur Maia tem falado aqui nesta comissão, no sentido de que a avaliação de desempenho pessoal é muito importante, mas, até como reforço para essa avaliação pessoal, é preciso que o Estado brasileiro avance no sentido de deixar mais claros os objetivos, as metas, o planejamento de cada órgão e entidade do setor público. Sem sabermos qual é o caminho, sem termos indicadores das políticas públicas, quais os resultados pretendidos e mensurando cada um desses esforços, como é que nós vamos saber o que temos que cobrar de um servidor público? Veja que no Brasil, apenas 20% dos homicídios são resolvidos. Será que só 20% são resolvidos porque a polícia não funciona? É a pessoa do delegado, é a pessoa do investigador que não consegue solucionar o caso? Ou, na verdade, nós temos problemas de infraestrutura nas nossas polícias, problemas outros decorrentes de falta de inovação tecnológica e assim por diante? Agora, na Polícia de São Paulo, estão introduzindo, por exemplo, aquelas câmeras nos policiais, e já houve uma redução no número de mortes causado pela polícia, né? Isso é uma proteção para o policial, é uma proteção para o cidadão e é um investimento necessário do Estado. Veja que foi um investimento numa câmera que já melhorou um determinado indicador da segurança pública naquele Estado. Então, muitas vezes, o mau desempenho de um servidor, na percepção do cidadão, que é o que importa discutir aqui, que é a pessoa mais importante em todo esse debate, muitas vezes não é causado pelo mau desempenho de um servidor, é muitas vezes causado pela falta de investimento, de planejamento, de clareza nos objetivos e metas institucionais. Então, é importante aqui que nós também dissociemos a ideia de estabilidade da ideia de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho não pode servir para quebrar a estabilidade, esse não é o objetivo, como já tem dito o relator muitas vezes aqui nessa comissão. Não é para punir pessoas, é pelo contrário, é para motivar, é para melhorar, é para aperfeiçoar o serviço público, o servidor público. A estabilidade
é uma medida que é adotada no Brasil, especialmente em razão do nosso contexto patrimonialista. Né? Eu vi aqui o senhor Leonardo Sultani comentando sobre como é nos outros países. Ele citou aqui Nova Zelândia, ele trouxe Nova Zelândia, Suécia, Reino Unido, Portugal, Itália e França. A Nova Zelândia, por exemplo, ela não fala de estabilidade porque no ranking da Transparência Internacional sobre percepção da corrupção, ela está em primeiro lugar. A Suécia está em quinto. O Reino Unido em 11º. A França em 23º. O pior do que ele trouxe aqui é a Itália, que está em 52º lugar na percepção de corrupção. O Brasil ocupa, nesse ranking, o 94º lugar. Então, a discussão sobre estabilidade não tem a ver com o servidor, tem a ver com a democracia brasileira. Nós estamos enfrentando um momento gravíssimo na nossa democracia e há aqueles que dizem que nós estamos indo muito bem, que as instituições estão se segurando. Eu fico pensando, o dia que nós acabarmos com a estabilidade, o que vai acontecer com a nossa democracia. Porque muitos dizem que nós estamos indo bem. Na nossa percepção, nós estamos indo muito mal. O Brasil está talvez num dos seus piores momentos na história, sem rumo, sem saber o que fazer. Nós estamos atolados, sem crescimento econômico, 15 milhões de desempregados, 40 milhões na informalidade, mais de 95% da nossa população ganha 1, 2 salários mínimos. Isso é o Brasil. Nós estamos falando de um dos países mais corruptos do mundo. E nós estamos aqui negociando a estabilidade como se ela fosse um privilégio do servidor. Nunca foi e nunca será. Nós temos que discutir a estabilidade dentro do nosso contexto social. E não distorcer isso, mostrando aqui a Nova Zelândia, que é o primeiro lugar no mundo em termos de percepção da corrupção, e querendo fazer qualquer tipo de análise comparatória. Isso, com todo respeito ao senhor Leonardo... Para concluir, Alisson, por favor. É um absurdo completo. Eu vou concluir, presidente. Eu vou melhor concluir. Eu vou concluir. Portanto, da terceira vez. Para concluir, nós entendemos, o Sindileges entende, que a discussão sobre carreira típica de Estado ou não é inócua nesse momento, pode ser deixada para um segundo momento. O que é importante regulamentar no Brasil é a demissão por insuficiência de desempenho. Isso já existe projeto de lei dentro do Congresso. E, para finalizar, senhor presidente, só uma última fala também sobre um slide apresentado pelo doutor Leonardo. Ele comentou aqui sobre as benfeitorias, as eventuais benfeitorias, né, melhorias que a PEC 32 traz. Mas veja, manutenção de concurso público não é nenhum ganho, já existe. Nada muda para os atuais servidores, isso também não é nenhuma conquista. Não é? Condições de perda do vínculo estabelecidas pelo legislador, isso também já existe. Impossibilidade de desligamento por motivação político-partidária também já existe. Nada disso é novidade. Isso não é nenhum ganho que essa PEC está nos trazendo. Então, nós não podemos aqui colocar como grandes conquistas coisas que já existem na nossa legislação e nós trazemos aqui como grandes novidades que essa PEC está trazendo. Então, esse é o nosso encaminhamento, senhor presidente, e agradeço pela gentileza do tempo estendido. Obrigado, Alisson Souza. Queria passar aqui agora a palavra a Leonardo Sec, presidente da Associação Brasileira de Administração Pública, por até 15 minutos. Boa tarde.